Assembleia de Deus. Harmonia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma noite na sua casa para juntos celebrarmos um culto de louvor e adoração. Eu quero compartilhar com a igreja um texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo 19, a partir do verso de número 1. Quem achou diz amém. Vamos então ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os irmãos podem tomar assento. Glória ao nome de Jesus. Que bom podermos estar aqui reunidos no primeiro dia da semana para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem realizado em nossa vida. A você, meu querido, que está nos acompanhando através das redes sociais, que a paz de Cristo também possa te alcançar esta noite. Queridos irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido, muito familiar, pois a Bíblia diz que Jesus, ele entra na cidade de Jericó e ele começa a se movimentar por toda aquela região, pregando, curando e ensinando as verdades do reino. E estava ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, era um cobrador de impostos, um homem muito rico. Porém, ele desejava ver quem era Jesus, mas não podia, por 2 motivos. Primeiro, por causa da multidão, que não lhe daria preferência. Segundo, porque ele era de pequena estatura. Mas o texto diz que ele não desiste, ele corre adiante da multidão, ele se antecipa, e ele sobe em uma árvore e espera pacientemente o momento em que Jesus haveria de passar. Zaqueu, ele não era um homem apenas movido pela curiosidade, ele também era movido pela fé, porque fazer o que ele fez tinha que ter necessariamente fé. Vejamos então o que foi que ele fez. Primeiro, ele procurava ver quem era Jesus. Segundo, ele correu adiante da multidão. E terceiro, ele subiu em uma árvore.
todas estas atitudes, elas exigiam busca, comprometimento e muita vontade. Todas elas tinham algo em comum: ver quem era Jesus. Zaqueu, ele não queria exposição. Zaqueu, ele não queria dinheiro, até porque ele já era rico. Na sua casa não tinha ninguém doente. Ele só queria ver quem era Jesus. O desejo de ver fez com que ele superasse os seus próprios limites. O versículo 3 nos diz que ele queria, mas não podia, porque ele era de pequena estatura e também havia uma grande multidão. Porém, a realidade, ela não lhe convenceu da impossibilidade, porque embora ele tivesse consciência que não era possível, ele continua acreditando, ele continua insistindo. E aqui eu aprendo que a fé, ela nos faz acreditar que é possível. No capítulo anterior, nós encontramos a passagem do cego Bartimeu, que quando soube que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que estavam ali ao redor o repreendiam para que ele se calasse. Porém, ele, movido pela fé, clamava ainda mais. Eu sei que nem sempre será possível alcançarmos aquilo que desejamos, mas se nós não desistirmos e não desanimarmos, nós ouviremos a voz de Jesus, assim como Bartimeu. Bartimeu não tinha nenhuma chance de se aproximar de Jesus. Era cego, pobre, mendigo, desprezado e estava à beira do caminho. A única coisa que ele tinha era uma capa velha e suja. Porém, uma luz brilhou na escuridão da sua miséria e reacendeu a esperança de voltar a enxergar. Você só precisa clamar por Jesus. Você só precisa buscar a Jesus. Ele tem o que você precisa. Você pode estar na mais profunda miséria, no mais profundo abismo, mas tudo pode mudar a partir do ecoar da sua voz. Quando Bartimeu chegou diante de Jesus, Jesus lhe fez uma pergunta. Ele disse: o que queres que eu te faça? Jesus não deu a ele apenas a oportunidade de ser curado, mas Jesus lhe deu também a dignidade de ser ouvido. Jesus lhe deu voz, lhe deu vez, e foi para isto que o Filho de Deus se manifestou. Foi para buscar e salvar os que se havia perdido. Quantos nãos aquele homem já havia ouvido durante a sua vida e durante aquele dia? Se dependesse da multidão, nem Bartimeu e nem Zaqueu teriam tido a oportunidade de se aproximar de Jesus. Mas eu louvo a Deus porque a graça salvadora, ela é mais poderosa do que o julgamento alheio, pois ela nos faz triunfar sobre as acusações do inimigo. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 4 e no versículo 25, e ele diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Em Romanos capítulo 8, versos 33 e 34, o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual,
está à direita de Deus e também intercede por nós. A graça de Deus, ela anula o nosso passado e ressignifica o nosso presente. Zaqueu tinha um passado que ele condenava, mas a partir do momento que ele teve aquele encontro maravilhoso com Cristo, a sua vida passou a ter um novo significado. É isso que Jesus faz na vida do homem que tem uma experiência pessoal com Ele. O pecado é perdoado e a vida deste homem, a partir de então, é completamente transformada pelo poder da graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus é um tema muito relevante em toda a Bíblia. Ela aparece cerca de 100 vezes ou mais no Antigo Testamento e mais de 200 vezes no Novo Testamento. Além disso, ela ocorre dezenas de vezes mediante palavras sinônimas, como, por exemplo, amor divino, misericórdia e bondade. É por isso que nós estamos aqui esta noite. É porque a graça de Deus, ela tem nos alcançado e tem nos dado a liberdade de glorificar o nome de Jesus. Em Romanos capítulo 5 e verso 20, o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus nos deu muito mais do que merecíamos e do que precisávamos. A graça de Deus, ela envolve dois aspectos. O primeiro é o favor imerecido. É Deus nos dar aquilo que não merecemos. E o segundo aspecto envolve o poder ativo de Deus, que refreia o pecado e nos mantém de pé na sua presença. Paulo, ele recomenda ao seu filho na fé, Timóteo, lá no capítulo 2 e verso 1, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, se você está fraco, cansado e debilitado, eu te recomendo se fortalecer na graça de Deus, porque a graça de Deus, ela motiva, ela levanta, ela agracia o homem, ela dá ao homem dignidade. Portanto, seja fortalecido pela graça de Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele experimentou uma experiência amarga, e ele foi refém de uma condição constrangedora. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir dos versículos 8 e 9, Paulo vai descrever uma condição terrível, uma experiência dolorosa que ele viveu, permitida pelo próprio Deus. Ele diz que um mensageiro de Satanás lhe esbofeteava, e por 3 vezes ele ora para que Deus ele lhe poupe e livre-o daquela condição tão constrangedora. Mas a única resposta que ele recebeu de Jesus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, se contente com a graça de Deus, porque ela é suficiente, é tudo o que você precisa. Se você não tiver mais nada além da graça, você tem tudo aquilo que precisa para sobreviver e para morar com Deus eternamente nos céus. A graça de Deus é suficiente. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é quem nos fortalece, é quem nos motiva a continuar caminhando e prosseguindo em direção aos céus.
A vontade de ver Jesus era tão grande que Zaqueu, ele criou uma arquibancada a partir de uma árvore. E aqui eu aprendo o seguinte, que quem quer dá um jeito, quem não quer dar desculpas. Zaqueu, ele entendeu que ele precisava se aproximar de Jesus, mas ele não tinha condição, não havia possibilidade alguma. Uma grande multidão estava diante dele, mas ele era inteligente e ele criou uma estratégia e ele conseguiu alcançar o seu objetivo. A tua necessidade, ela vai determinar a tua disposição. Tem muita gente que quando apresentamos Jesus para ela, se desculpa e coloca 1000 justificativas, dizendo hoje não, talvez amanhã, e o tempo vai passando, mas você precisa tomar consciência que Jesus está às portas e que você precisa se posicionar e tomar uma decisão diante de Deus. A exemplo do paralítico de Cafarnaum, que ao ser levado até Jesus, e não podendo entrar naquela residência, ele foi levado por 4 amigos e foi introduzido na presença de Jesus. Ele poderia ter voltado para casa, ele poderia ter dito, hoje não vai dar, tem muita gente na porta, o acesso está bloqueado, mas a necessidade dele falou mais alto, de maneira que ele voltou para casa, mas voltou abençoado, voltou com o seu desejo cumprido, porque ele sabia que aquela oportunidade não poderia ser perdida e descartada. Portanto, se você está tendo a oportunidade de ter uma experiência pessoal com Cristo, se decida, não deixe para depois, faça hoje uma aliança com Deus e saia daqui com a certeza da salvação e da vida eterna. Diante daquela atitude de Zaqueu, Jesus ele reage, porque Jesus ele reage diante das nossas ações. Quando Zaqueu sobe naquela árvore e espera Jesus passar, Jesus ele faz algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, Jesus parou. Ele estava caminhando pela cidade de Jericó, mas em dado momento ele para, e ele para exatamente debaixo da árvore aonde Zaqueu se encontrava. Jesus não parou porque estava cansado. Jesus não parou porque o sol estava caustigante e ele precisava se recolher naquela sombra. Não! Jesus parou porque ali havia uma alma cansada que precisava de uma assistência da sua parte. Uma outra coisa que Jesus fez, ele olhou para cima. Esse movimento que Jesus fez revela atenção, cuidado. Jesus considerou a necessidade daquele homem. Ele olhou para cima, ele atentou para aquele pobre homem que carecia de salvação. Uma outra coisa que Jesus fez, Jesus, ele chamou pelo seu nome. Jesus revela a sua onisciência. Ele conhece todas as coisas. Zaqueu ele foi surpreendido, porque na sua concepção, Jesus não sabia o seu nome. Jesus não tinha conhecimento da sua existência, mas ele foi surpreendido, porque Jesus, além de ter parado, olhado para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa. Salmo 139, versículos 3 e 4, a Bíblia diz que ele cerca o nosso andar
e Ele conhece todos os nossos caminhos. E sem que haja uma palavra em nossa boca, eis que o Senhor tudo conhece. Ele conhece teu nome, Ele conhece o teu endereço, Ele conhece aonde você mora, Ele conhece tudo o que você está pensando neste exato momento. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, Ele sabe quantos litros de sangue tem no teu corpo, Ele te conhece completamente, de maneira que você não pode fugir diante dos olhos do Todo-Poderoso, porque você é conhecido pelo próprio Criador. E Jesus, além de ter lhe chamado pelo nome, Jesus pede para que ele descesse com muita pressa. Cada segundo era precioso, não havia tempo para perder. Jesus passou uma única vez pela cidade de Jericó. Talvez Zaqueu não tinha consciência que aquele encontro seria único e exclusivo e que nunca mais ele teria a mesma oportunidade que havia tido. Deus é um Deus de oportunidades e nós não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus ele tem nos concedido. Às vezes fracassamos, falhamos, mas o nosso Deus, Ele nos cobre com a sua misericórdia e sempre nos dá a chance e a esperança de retornar o caminho. Você talvez está em uma condição caótica, decadente, precária, e você tem consciência que precisa de Jesus e que precisa ser transformado pelo Evangelho. Então Jesus está te dando esta oportunidade e você não pode voltar para casa da mesma forma. Você talvez que esteja aí nos acompanhando através das redes sociais, você precisa também ter um encontro pessoal com Cristo. Você precisa tomar consciência que Jesus é o único caminho que pode te levar aos céus e que esse encontro que hoje você está tendo com Ele, talvez seja único. Zaqueu não sabia que aquele encontro era único e exclusivo. Mas Jesus pede para que ele descesse com muita pressa, porque havia uma obra, havia uma liturgia, havia uma experiência que precisava ser vivida com Zaqueu e com toda a sua família. Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa, porque o Evangelho é assim. Quando o homem tem um contato pessoal com Cristo, a sua vida é completamente transformada. Ele não fala mais como antes, ele não pensa mais como antes, o seu comportamento é completamente moldado, porque uma vez que Cristo, ele reina em nosso coração, as coisas velhas passam e tudo se faz novidade. Uma outra coisa que Jesus fez foi se autoconvidar. Veja que honra. Jesus nunca fez isso com ninguém. Zaqueu foi bastante privilegiado, porque Jesus se sentiu honrado pela atitude de Zaqueu. Por isso que ele lhe deu aquele privilégio de lhe ter na sua casa. Jesus disse: hoje me convém em pousar em tua casa. Parece até um pouco inconveniente. Geralmente são as pessoas quem nos convidam, mas Jesus se autoconvidou. Na verdade, aquilo não se tratava de inconveniência. Jesus era rei, ele não precisava dar aviso prévio para dizer que ele queria entrar. Jesus se autoconvida e dá a Zaqueu o privilégio de lhe ter na sua casa. Jesus, ele já entrou na tua casa. Jesus, ele já entrou na minha casa. A minha casa e a tua casa é morada de Jesus.
Ele pode entrar quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser, na tua casa e na minha casa. Jesus tem total liberdade. Jesus se autoconvida. E a última coisa que Jesus faz, Ele liberou salvação. Ele disse: porque hoje me convém em pousar em tua casa, porque este também é filho de Abraão. Este também é digno de receber a promessa. Jesus trouxe para a casa de Zaqueu a salvação que ele tanto necessitava. Hoje veio salvação. O livramento da condenação eterna foi providenciado pelo próprio Senhor Jesus, porque através da sua morte nós temos vida. Através da sua morte nós temos o nome escrito no livro da vida. Uma outra coisa que Zaqueu precisou, ele precisou decidir. Ele precisou decidir que ele teria que mudar de vida. E ele, de fato, fez um movimento em direção a Jesus. Ele decidiu ver quem era Jesus. E ele decidiu mudar de vida. Porque ele entendeu que do jeito que estava, ele não poderia permanecer. A sua consciência estava sendo esmagada pelo peso da culpa. E somente Jesus poderia aliviar o fardo pesado do pecado. Não existe outro Salvador a não ser Cristo Jesus. João Batista estava batizando no Rio Jordão e de repente quem é que aparece? Jesus. E ele olha e ele declara dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode de fato perdoar o pecado da humanidade, que pode trazer luz e vida para todos aqueles que creem no seu nome e lhe confessar como Senhor e Salvador da sua vida. Zaqueu, ele fez um movimento em direção a Cristo. E aquele movimento que ele fez foi determinante para que a vida dele começasse a mudar. O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Portanto, a tua realidade pode mudar a partir da direção que você se mover. Zaqueu se moveu em direção a Cristo, e a partir desse momento a vida dele começou a mudar. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, sofria com uma hemorragia, mas no momento em que ela faz um movimento em direção a Cristo, a vida dela é completamente transformada. O leproso, lá do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele teve a sua vida transformada a partir do momento em que fez um movimento em direção a Cristo Jesus. A mulher cananeia também, a sua filha estava completamente oprimida, endemoniada, mas ela fez um movimento em direção a Jesus e a vida dela foi completamente transformada. Eu não sei qual é a tua necessidade esta noite. Talvez o teu problema seja de ordem físico, ou seja de ordem espiritual, mas se você fizer um movimento em direção a Cristo, Ele poderá mudar a tua vida. Ele poderá solucionar o teu problema. Ele poderá mudar a tua história. Zaqueu não tinha consciência do que aconteceria, mas ele, com o coração aberto, decidiu subir naquela árvore e esperar o momento em que Jesus haveria de passar. Diferente do jovem rico, que quando chegou diante de Jesus, perguntando para ele o que deveria fazer para herdar a vida eterna,
se entristeceu quando Jesus lhe disse: vende tudo o que tens, reparte com os pobres e depois me segue. Ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico, e ele se entristeceu de forma demasiada, a ponto de não ter coragem de se decidir, a ponto de não ter coragem de seguir a Jesus. Mas Zaqueu, ele se desprendeu de tudo aquilo que lhe prendia e abriu o coração em direção a Cristo, porque somente Jesus pode e tem aquilo que todos nós precisamos. Não existe outro caminho, outra alternativa, outra opção. Somente em Deus o homem pode se realizar. Somente em Deus o homem pode ter a alegria plena. Somente em Deus o homem pode alcançar a satisfação da sua alma. Somente em Deus. Certa feita Jesus estava dando um discurso, e o discurso estava muito pesado, e muitos dos discípulos começaram a fugir, começaram a ir embora, e de repente Jesus chega para os 12 e pergunta para eles: e vocês irão me abandonar também? Vocês irão deixar de me seguir? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Somente em Cristo o homem pode alcançar a salvação e a vida eterna. E Zaqueu entendeu que era hora de mudar. Zaqueu entendeu que a realidade que ele vivia precisava ser transformada, e somente aquele homem que passava na sua cidade poderia mudar a sua vida. Uma outra coisa que Zaqueu entendeu é que a salvação, ela era urgente, porque quando Jesus se aproxima de Zaqueu e pede para que ele descesse daquela árvore, Jesus disse assim: hoje veio salvação para esta casa. Jesus declarou a necessidade urgente que Zaqueu tinha de receber a salvação naquele dia. A salvação é urgente. A salvação não pode ser desprezada, não pode ser descartada. É preciso entender que a salvação é urgente. O momento é agora, é hoje. O que Jesus tem preparado e reservado para a tua vida é hoje e não pode ser adiado. Aquele encontro que Jesus teve com Zaqueu era um encontro urgente. A necessidade estava ali e a oportunidade surgiu. A circunstância foi favorável e Zaqueu, mais do que nunca, abriu o coração e recebeu a plena e a graciosa salvação que somente Jesus poderia lhe dar. Um outro exemplo de um homem que foi agraciado por Cristo e que recebeu a salvação no último momento da sua vida foi o ladrão que estava ao lado de Jesus no momento em que ele foi crucificado. Aquele homem nunca imaginaria que no dia da sua morte encontraria com a vida. Jesus representou uma porta de emergência. Aquele homem já havia feito tantas coisas erradas. Aquele homem já havia experimentado tantas situações desagradáveis. Aquele homem já havia feito tantas coisas ruins. E na visão humana, na ótica humana, aquele homem jamais seria digno de receber a salvação. Porém, quando ele estava ali ao lado da cruz, ao lado de Jesus, ele reconheceu que era pecador. Ele reconheceu a urgente necessidade de salvação. E ele disse: Mestre, Senhor, Rei, Rabi, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi agraciado pela bênção da salvação, e a sua vida mudou completamente em fração de minutos, porque ele estava na beira da morte, à beira da morte, e não tinha mais esperança de ter uma vida com Deus, mas ele soube aproveitar a única oportunidade que teve. Ele não desprezou a plena e gloriosa salvação que Jesus estava lhe dando, e ele foi agraciado. Ele recebeu de graça o maior bem que o homem pode receber, o bem da salvação. A verdadeira felicidade, ela é fruto de uma experiência com Cristo. Zaqueu, ele quando teve aquela experiência com Jesus, ele desceu com muita pressa, e ele recebeu Jesus com muita alegria. Uma alegria que ele nunca havia sentido na vida. Uma alegria que ele nunca havia experimentado na vida. O dinheiro que ele tinha, a riqueza que ele tinha, os bens materiais que ele possuía, não eram suficientes a ponto de lhe dar tamanha alegria como foi a que ele sentiu no momento em que ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém em pousar em tua casa. A alegria da salvação é indescritível. A alegria da salvação é exclusiva. Você não encontra este sentimento de alegria em nenhuma outra coisa, a não ser na experiência pessoal com Cristo Jesus. Jesus é o único que pode te dar esta alegria, esta felicidade, este gozo na sua alma. Portanto, viva hoje essa experiência com Cristo. Talvez o ano esteja terminando e você está triste e decepcionado com tantas coisas que não aconteceram. Talvez o que te falta é alegria na alma. Talvez o que te falta não seja dinheiro. Talvez o que te falta não seja amigos. Talvez o que te falta não seja nada materialmente falando, mas talvez o que te falte seja uma experiência pessoal com Cristo Jesus. E você encontrou hoje a oportunidade de ter essa experiência. Zaqueu, ele encontrou aquela experiência e ele recebeu Jesus com muita alegria. E quando ele desce e vai receber Jesus em sua casa, é interessante que os murmuradores começaram a dizer entre si que Jesus não poderia entrar naquela casa, porque era um pecador que morava ali. Mas Jesus veio justamente para os pecadores. Jesus veio justamente para os doentes. Jesus veio justamente para os injustos, a fim de que eles recebam justificação, perdão dos pecados e seja curado da lepra do pecado. E Jesus, quando sondou o coração dos homens, ele disse que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. A graça de Deus, ela não seleciona as pessoas. A graça de Deus, ela simplesmente encontra o pecador e lhe dá a dignidade de desfrutar da salvação. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 1, versos 27 e 28. Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são, para que o homem não se glorie. Portanto, a graça de Deus não seleciona, porque se a graça fosse selecionar, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Nós estamos aqui porque somos agraciados por Deus.
O sangue que foi derramado na cruz, Ele limpou o nosso pecado, nos purificou de toda iniquidade e nos deu livre acesso à presença de Deus. Zaqueu não estava naquela árvore por um acaso. Jesus não entrou naquele lugar circunstancialmente. Tudo estava orquestrado, tudo estava programado, tudo estava na direção de Jesus. E aquele encontro foi especial. Zaqueu e toda a sua família foram abençoados pela visita de Jesus. E Jesus, meu querido ouvinte, Ele quer fazer uma visita hoje na tua casa. Eu não sei se tem alguém aqui entre nós que ainda não professa a fé em Cristo e que é um mero espectador, até gosta do Evangelho, até simpatiza pelo Evangelho, mas ainda não fez a sua decisão, está em cima da árvore, apenas observando Jesus. Mas Jesus hoje parou aqui nesse lugar. Ele te convida a descer com muita pressa. Desce desse orgulho, desce dessa prepotência, desce dessa incredulidade e vem ao encontro de Jesus, porque hoje Ele convém pousar em tua casa. Se existe alguém aqui entre nós que quer fazer a sua decisão hoje, Jesus está te convidando, e Ele está te convidando com muita pressa. Vem com pressa, porque a salvação é urgente. É hoje o dia aceitável que o Senhor preparou para mudar a tua realidade de vida. Se tem alguém entre nós, ou se porventura do outro lado exista alguém que esteja nos acompanhando, Jesus também está te convidando. Faça hoje a sua decisão, escolha encontrar-se com Cristo e receba de graça a salvação, a liberdade de vida e a certeza de que se Jesus voltar agora, você será arrebatado. Então que Deus permaneça nos abençoando e nos ajudando, e que possamos ter um início de semana cheio da presença de Deus, e que este ano que está se findando seja um ano de muitas realizações, e que o próximo ano seja um ano repleto de bênçãos, e que Deus possa vos dar muitos motivos de alegria. Que Deus abençoe, que Deus permaneça nos ajudando em tudo, em nome de Jesus.